Hoje eu vou fazer uma questão com um poema patriótico do Príncipe dos Poetas. Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal do Professor Felipe. Eu, fazendo mais uma participação aqui, sou o Professor Gabriel, não sou o Professor Felipe. Somos colegas lá na nossa querida plataforma Linguagens IHM, assim como o fomos na Universidade Federal. Te convido a conhecer a nossa plataforma, que o link está aqui, um trabalho que já vem de alguns anos, né, diretamente direcionado para uma melhora considerável de acertos e de nota final no Enem. Bom, sem mais delongas, eu comecei falando no Príncipe, e tá aqui o poema do Príncipe, né? Ele já foi príncipe, não é mais, que é Olavo Bilac, né? Príncipe dos poetas parnasianos, príncipe dos poetas brasileiros. Bem típico dele, né? Ter essa coisa assim, um príncipe. Mas, enfim. Como qualquer texto, não é porque é um poema, perdão, e não é porque não é um poema que a gente vai mudar a regra. Todas as questões do Enem envolvem texto e enunciado. A gente começa sempre pelo enunciado, para ver se bate com alguma habilidade que a gente conhece, com alguma outra questão parecida que a gente já fez, e principalmente para poder afinar a nossa ótica em relação ao texto, para saber o que vai ser cobrado da nossa leitura e já ter um pouco mais de atenção em relação ao que se espera da nossa leitura. Começando pelo enunciado. Publicado em 1904, o poema A Pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na Primeira República. Ou seja, não precisava nem saber que em 1904 é a Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto, na medida em que, ou seja, tem um projeto nacional aonde a gente contextualiza a produção desse poema durante a época desse projeto nacional da Primeira República, e a gente ainda, o enunciado nos falou que este poema, ele ecoa, ele se harmoniza com o projeto dessa Primeira República, tá? Na medida em que algo é dito a respeito do país. E aqui nós temos as alternativas. Antes de mais nada, essa questão ela não é fácil, tá? Ela é uma questão difícil. Questão de poema é difícil, de poema parnasiano mais difícil ainda, tá? Envolve uma questão histórica também. E já falando em questão histórica, essa questão é a típica questão da habilidade 15, ó. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, aquele movimento clássico de aula de literatura, de relacionar o Castro Alves com a abolição e a abolição com o fim do Império, habilidade 15. Tá? No caso, a gente está pegando o Olavo Bilac e a Primeira República para conseguir ver no poema algo que faça ele ecoar o tipo de ideia de país que estava sendo desenvolvido na Primeira República, tipo de projeto, eles chamam só de projeto, né? Projeto ideológico da Primeira República. Vamos ler, então, com calma, tentar te ajudar aí nessa leitura e nessa questão. A pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como esse. Olha, como este, perdão. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui, perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos, vê que luz, que calor, que multidão de insetos, vê que grande extensão de matas onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome e o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço, é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como esse. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Palmas, né? Palmas para o príncipe. Vamos então para as alternativas. Recomendo que tu respire muito fundo, vá com muita calma. Aqui, ó. Aqui tá o poeminha. Se tu quiser voltar, só volta um pouquinho o vídeo e pausa, se tu quiser ler de novo. E aqui ficam as alternativas. Dentro de alguns segundos, né? Pausa o vídeo aí para ler.
que eu já irei colocar a respeito do gabarito, que o gabarito é o discurso poético. Vamos ler o finalzinho e ligar com o gabarito já. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto na medida em que a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo. Fechamos por aí. Onde é que nós vemos isso aqui? Boa terra jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome e o teto que agasalha. Ou seja, no Brasil, é só trabalhar que tu tem tudo. É só trabalhar que, assim, ó, não tem uma pessoa no Brasil que trabalhe e passe fome. Não tem uma pessoa no Brasil que trabalhe e não tenha um lugar decente para morar. É isso que ele está dizendo, né? Não tem uma pessoa no Brasil que trabalhe e não tenha saneamento básico. Eu te pergunto, saneamento básico é responsabilidade do trabalhador ou a responsabilidade do trabalhador é o seu trabalho? É o seu trabalho. Então o que ele está dizendo é, ninguém precisa fazer nada para tu ter tudo nesse país aqui de tão maravilhoso que ele é. Sendo que em todos os lugares do mundo que se desenvolveram, o governo, o Estado vai lá e asfalta as ruas, faz saneamento básico, faz reforma urbana, às vezes expulsando pessoas pobres de uma área central. Não é o trabalhador que faz isso, entendeu? Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona, mas a Primeira República não era um Estado que queria prover absolutamente tudo público para os cidadãos. Educação pública, saúde pública. Não estou dizendo que não fez, mas o projeto não era esse projeto, desse tipo de Estado, que é um Estado que coloca as necessidades básicas da população como uma prioridade sua e uma missão. Não era esse o projeto ideológico que estava se criando, que estava em voga ali naquela época, mas de forma nenhuma, tá? Vamos olhar, passando a alternativa B, que é a alternativa correta, as alternativas erradas, obviamente começando pela alternativa A, que é uma alternativa muito polêmica, tá? A paisagem natural ganha contornos surreais como projeto brasileiro de grandeza. Então, assim, a natureza aqui perpetuamente em festa, olha que céu, isso aí é uma coisa que tem desde lá do romantismo, né? Os caras elogiam o céu do Brasil, o céu do Brasil é o mesmo céu que o do Paraguai, sem ofensas ao Paraguai, mas assim, que isso, né? Que mar, que rios, então assim, multidão de insetos, ramos inquietos, impera a primavera, é maravilhosa, é surreal, ai, é um exagero, é surreal. Muito importante o que eu vou te dizer, surreal é surrealismo, e surrealismo não é hipérbole, não é metáfora, não é psicodelia, não é fantástico. A metamorfose do Kafka, que o cara acorda se transformando num inseto, não é surrealismo. Não é surrealismo. Surrealismo é surrealismo, que é uma vanguarda europeia, e a referência que o Enem dá para surrealismo é sonho, imagens do inconsciente. Não é exagero. Loucura não é surrealismo. Surrealismo é inconsciente e é sonho. Não tem nada de surrealismo aqui. É incorreto usar o termo surreal para falar. Claro, a gente usa o termo épico, por exemplo, que é referente à poesia narrativa, para se referir a um churrasco e a um jogo de futebol. Só que a gente está na prova de linguagens, a prova que tem português, literatura e arte. E a gente tem que usar os termos da área de uma forma um pouquinho mais precisa. Surrealismo não é sinônimo de muito louco, exagerado e inventivo. Surrealismo, dentro da prova de linguagens, é surrealismo. Dá para dizer que fulano fez um gol surreal? Dá para dizer, mas a gente não está dizendo coisas. A gente está respondendo perguntas técnicas sobre uma área específica. Arte, literatura. O termo surrealismo vem da arte, então a gente tem que ter um cuidado com esse termo. Surrealismo no Enem nunca vai significar um exagero, uma coisa muito louca. Não. É referente ao surrealismo, tá? Errada a alternativa A. Alternativa C. Os valores atribuídos à família devem ser aplicados também aos ícones nacionais. O poema não fala em ícones nacionais. Não está falando. Ícones nacionais, grandes figuras. Como o próprio Bilac, é um ícone nacional. Não está falando isso aqui no texto. D. A capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento. Tudo bem que o Brasil, em 1904, não era assim um país miserável, mas por favor, né? Por favor. Ah, não, em 1904, olha, o Brasil era uma potência mundial.
Inclusive, era um país que, assim, a Primeira Guerra Mundial foi para frear a grande riqueza do Brasil naquele momento. Não tem. Não tem. Não tem. Um país relativamente insípido, completamente sem indústria, enfim. Por aí vai. E aí vem a E. A valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar social experimentado. Aí tem vários problemas. Primeiro, bem-estar social é um termo que a gente, digamos assim, relaciona com o tal do estado de bem-estar social, que seria aquele momento onde aquele estado que tem educação pública, saúde pública plena, saneamento básico pleno, coisas, saneamento básico é saúde, né, mas coisas assim relativas, tá estando um miado porque tem um bicho selvagem aqui tentando me assassinar, mas eu vou tentar chegar ao final aqui dessa alternativa sem muitos danos à minha pessoa. A gente relaciona bem-estar social a esse estado de bem-estar social que seria o estado dos principais países da Europa, né? O estado europeu que tem educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, enfim, como eu falei. Esse conceito é um conceito posterior a 104. Bom, não falou em estado de bem-estar social, falou só em bem-estar social, que é quando a sociedade tem as suas necessidades plenas. Então, em 1904 não tinha fome, não tinha escravidão, não tinha pobreza, não tinha problema de habitação. Por favor, né? Por favor. É só tu ver o que se dizia o que era um nível de civilização em 1904 para as potências europeias e o que era civilização, urbanização no Brasil, né? Pelo amor de Deus. Absurdo. E daí fala valorização do trabalhador. Mas que valorização do trabalhador? Valorizar o trabalhador não é dizer trabalhador, tu é massa, tu é demais, você é bom, você faz o que você quer. Valorizar o trabalhador é dar um salário digno, é dar férias remuneradas, é ter um conjunto de leis trabalhistas boas que ajudem o trabalhador, que não deixem o trabalhador na mão caso ele se machuque e tenha que parar um mês de trabalhar, que não obrigue ele a trabalhar horas desumanas, e só vai ter o mínimo mais próximo disso com Getúlio Vargas, que é bem depois do que 1904. Então, completamente errada a alternativa aí em praticamente todos os seus aspectos. Lembrando, essa é uma questão difícil. Questões de literatura normalmente são mais difíceis, então é normal ter dificuldade. Bom, espero ter te ajudado. Acho que tem informações preciosas sobre cada uma dessas alternativas. E se tu sabe alguém que gostaria de ter uma ajuda nessa questão, ou em questões de poesia, ou que tu sabe que costuma ter dificuldade com poesia e com as alternativas difíceis das questões de literatura, manda esse videozinho para essa pessoa e manda também o link do nosso canal e o link do curso Linguagens, da nossa plataforma Linguagens de HM, que está tudo aqui na descrição do vídeo. Te agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!